Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos dar sequência à nossa aula. Nós estamos trabalhando no livro 2 da unidade um, que a gente está tratando, né, a independência da América Espanhola. A gente já discutiu bastante a respeito do que se trata, né? Desde antes que a gente entrar em recesso, a gente vem conversando sobre esse processo de independência das colônias espanholas, esse processo que vai culminar no surgimento de vários países, né? Diferentemente daqui na América Portuguesa, perdão, e aqui vai surgir somente o Brasil, né? Então, a gente vai tratar aqui, de modo geral, eu tenho bastante assunto para tratar, eu quero fazer um sobrevoo sobre alguns principais temas aqui, sobre o processo de dependência, em seguida eu vou deixar os exercícios que são para vocês fazerem, certo? Então, sem dúvidas, em relação ao processo de dependência, a elite letrada da América Espanhola inspirou-se no conjunto de ideias iluministas. A grande maioria desses intelectuais eram de origem crioula, ou seja, filhos de espanhóis nascidos na América, providos de amplos direitos políticos nas grandes instituições do mundo colonial espanhol, por estarem politicamente excluídos, enxergavam no iluminismo uma resposta aos entraves legitimados pelo domínio espanhol, ali representado pelos chapetões. Então, isso aí a gente já trabalhou, né? Que o iluminismo ele vai influenciar esses movimentos de independência aqui na América, né? Ao mesmo tempo em que houve toda a efervescência ideológica em torno do iluminismo e do fim da colonização, apesar da rotina de trabalho dos índios, escravos e mestiços, também contribuiu para o processo de independência, né? Aí a gente também tem o bloqueio continental, né? A França, aí a gente tem em seguida, no final do século XVIII, a chegada de Napoleão ao governo francês e a necessidade britânica e norte-americana em aumentar seus mercados consumidores influenciaram também na independência da América Espanhola. A França invadiu a Espanha, porque essa não cumpriu o bloqueio continental, desestabilizando as autoridades do governo das colônias. Né? A gente tem uma imagem de Napoleão. Napoleão tirou do trono o rei da Espanha, Dom Fernando VII, e substituiu por seu irmão José Bonaparte. Colonos americanos não e os colonos americanos não reconheceram a legitimidade do novo governo. A partir de então, os assuntos da colônia passaram a ser coordenados diretamente pelos cabildos, espécie de Câmara Municipal integrada pelos colonos mais ricos, os crioulos, descendentes espanhóis nascidos nas colônias. O alto governo dos cabildos representava, ao menos na prática, a quase total autonomia dos colonos no que diz respeito às decisões sobre as questões pertinentes à América Espanhola. Esses homens estavam governando no lugar do rei da Espanha e seus representantes. Foi aí, né, a gente também já viu isso, foi nesse cenário que as elites coloniais deram início às lutas pela independência. Né? Com a derrota de Napoleão e as resoluções do Congresso de Viena, todos os governantes submetidos por Bonaparte foram novamente levados ao poder. Fernando VII, por exemplo, voltou ao trono espanhol e reativou o absolutismo no país. Né? Em relação às colônias, as suas colônias, tentou retomar o controle dessas regiões, retirando toda a autonomia conquistada por seus nativos durante o período marcado pelo alto governo dos cabildos. Apresentava-se, então, mais um fator motivador para o fortalecimento dos movimentos emancipatórios. Liderados pelas elites crioulas, tais movimentos contaram com pequena participação popular. Evidentemente, revoltas populares chegaram a ocorrer, como, por exemplo, o movimento liderado pelos padres Miguel Hidalgo, José Morelos no México e a rebelião organizada por Tupac Amaru na região do Peru. Aí a gente tem algumas imagens, né? No entanto, todas foram combatidas não apenas pelas autoridades espanholas, mas também pelas elites crioulas. As independências da América Espanhola aconteceram em momentos diferentes, basicamente ao longo das 3 primeiras décadas do século XIX. Em todos os casos, a participação dos libertadores da América foi fundamental. Esses homens eram importantes líderes locais que coordenavam diversos movimentos de independência. Né? Aí a gente tem o Simão Bolívar, Antônio José de San Martín. Né? Simão Bolívar, José Martim, Bernardo e José foram 4 desses libertadores, que, junto com a elite crioula, fundamentaram o surgimento dos primeiros países livres no território da América Espanhola. As independências, né? Do vice-reino da Prata surgiram outros 3 países, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Paraguai libertou-se em guerras em 1811, passou a ser governado por José Gaspar Rodrigues da França.
Uruguai, invadido por Portugal em 1816, é anexado ao Brasil como nome província de Cisplatina, só se tornou independente em 1828. Né? Lutas começaram há 200 anos. A crise espanhola, decorrente da invasão napoleônica em 1808. Aí a gente tem o início dos movimentos de independência, 1809, 1810, 1811 e 1820. A Guerra da Independência da América Latina geraram governos republicanos. Na Argentina, as lutas foram lideradas por José de San Martín. Do vice-reino da Nova Granada surgiram Venezuela, Colômbia e Equador, libertados por Simão Bolívar, respectivamente, em 1817, 1819 e 1822, né, a independência da Venezuela, a independência da Colômbia. O vice-reino do Peru deu origem a 3 países, Peru, Chile e Bolívia. Aí a gente tem essa imagem, né, de Simão Bolívar. Depois a gente tem o México, Agustín Iturbide. Conquista da independência foi em 1821, a independência pelo general Agustín Iturbide, que se pronunciou imperador. Obrigado a renunciar em 1823, foi condenado à morte. O México tornou-se uma república federal independente. Diante da revolta generalizada, o rei espanhol Fernando VII chegou a pedir ajuda à Santa Aliança, organização da qual a Espanha participava, que dizia que a Espanha tinha o direito de intervir nas colônias, mas os Estados Unidos e a Inglaterra se opuseram à intervenção e reconheceram a independência das colônias espanholas. A posição dos Estados Unidos pode ser resumida na política estabelecida em 1823 pelo presidente James Monroe, chamada Doutrina Monroe, que declarava a América para os americanos. Né? A Inglaterra era movida por interesses econômicos, já que os novos países podiam representar mercados seguros para seus produtos. Sem a ajuda da Santa Aliança, o domínio de Espanha na América chegou ao fim em 1825. Após a Guerra da Independência, apenas as ilhas de Cuba, Porto Rico, permaneceram sob domínio espanhol. Consequência da independência. Em 1826, Bolívar convocou os representantes dos países recém-independentes para participar da Conferência do Panamá, cujo objetivo era a criação de uma confederação pan-americana, né? Então aí o Simão Bolívar tinha uma ideia de unir todos esses países que se tornaram, todas essas América Espanhola que se tornou o país, inclusive tinha até a ideia da América Central tornar um pan-americana, né, uma união pan-americana, um pan-americanismo, né, que é o movimento que ele defende. O sonho de Bolívar de unir politicamente com a América Espanhola chocou-se com os interesses das oligarquias locais e com a oposição da Inglaterra e dos Estados Unidos, a quem não interessava países unidos e forte. Né? Após o fracasso da Conferência de Panamá, a América Latina fragmentou-se politicamente em quase 20 pequenos estados soberanos governados pela elite crioula. Né? Isso é um dado importante para a gente perceber que na página 456 o livro de vocês vai trazer uma reflexão a respeito disso, né? A América Espanhola é independente para quem? Que aí depois vocês deem uma lida lá, que acaba que os movimentos sociais, os grupos, né, que são marginalizados, né? As pessoas que são escravizadas, os indígenas, de fato, eles não vão participar desse processo, né? A independência vai surgir, mas politicamente as relações, a elite agrária e todas as pessoas que já têm privilégio dentro da sociedade, ela vai sufocar os movimentos sociais, né? E de fato não vai ter essa questão aí de conquistas. Então os povos indígenas, na página 457 também, ele vai falar sobre os diversos processos de independência que vão ocorrer, né? E como que vai se fragmentar, vão se apresentar os povos indígenas. A divisão política e a manutenção da estrutura coloniais contribuíram para perpetuar a secular dependência econômica latino-americana, agora não mais em relação à Espanha, mas em relação ao capitalismo inglês, né? E essa questão, né? A América Espanhola é independente para quem, né? Essa divisão política, ela vai ser aqui a manutenção da estrutura colonial, perpetuar secular dependência, né? Se você está independente em relação à sua
a metrópole, a Espanha, agora vai se tornar o quê? Vai se tornar dependente dessa relação do capitalismo industrial, né? Como a gente viu com a Revolução Industrial, a Inglaterra ela vai surgir como um grande país interessada em exportar os produtos que estão produzindo, né? Ela está no nível industrial, então ela quer cada vez mais países independentes que consumam a sua produção, né? As jovens repúblicas latino-americanas, divididas e enfraquecidas, assumiram novamente o duplo papel de fontes fornecedoras de matérias-primas essenciais agora à expansão do industrialismo dos mercados consumidores para as manufaturas produzidas pelo capitalismo inglês. Então é isso, pessoal. De forma geral, quero que vocês percebam isso. Esse processo de dependência a gente vai analisar cada um caso a caso, que a gente vem analisando durante nossas aulas, vem estudando. E de forma geral, ter essa percepção de todo, né? E dependência para quem? Essa é a crítica que a gente tem que fazer. E aí o livro de vocês também, ele enfatiza isso, né? Nas partes 456 e 457. E a gente tem que ter sempre esse olhar crítico quando a gente vai fazer essa análise histórica, porque nos processos também aqui da América e portuguesa a gente vai perceber essas contradições, processo de dependência, e a gente vai fazer uma análise mais complexa em relação à não mudança da estrutura política. Tá certo, pessoal? Enfim, eu vou deixar para vocês aqui, façam os exercícios da página 460 até a página 463, e às 10 horas a gente vai fazer a correção. Bons estudos a todos vocês, nos vemos às 10 horas.